Pessoal, então, como eu estava dizendo, vou contar um pouquinho aqui para vocês da Amaro. Queria começar trazendo um pouquinho sobre o nosso modelo de negócios, como que nasceu, qual que é o grande contexto. A gente nasceu lá em 2012, e quando a gente nasceu, a gente acreditava que o mercado da moda tinha aí alguns pontos que a gente ousa dizer que era arcaico. Então, sem grandes dados, né, ao longo aí da cadeia do cliente, markups muito altos e um ritmo muito lento na hora das vendas. Nesse contexto, a gente, com um modelo DNVB, que é essa coluninha aqui de baixo, em que a gente vai direto para o nosso consumidor. Então, como vocês podem ver nessa coluna de cima do modelo atacado, tem a fábrica, distribuidor, custos, o que aumenta muito aí o markup e os preços. Então, a gente nasceu com esse modelo DNVB. Hoje, então, a gente atua tanto com as nossas peças, né, com as nossas roupas, com os nossos modelos que a gente tem e que a gente produz, com as nossas estilistas, com o nosso time. E a gente também tem dentro da nossa plataforma outras marcas que a gente entende que faz super sentido para o nosso momento, realmente com esse objetivo de nos tornarmos o destino de compra da mulher. Aqui eu trouxe para vocês alguns grandes marcos, né? Então, a gente nasceu em 2012, como eu falei, a gente tem um modelo aqui de guide shop, que é no varejo tradicional a loja, mas a gente funciona de uma forma diferente, porque a nossa cliente ela vai lá, compra nossas peças, essas peças chegam depois super rapidinho na casa da cliente, e alguns outros grandes marcos na nossa história. Bom, gente, e aí o que a gente está fazendo aqui? Qual que é a nossa grande diferença? Qual que é a nossa grande conexão, né, com a tecnologia? Hoje a gente está liderando, então, a mudança que os consumidores exigem. E os consumidores hoje são consumidores da tecnologia. Hoje faz parte do nosso dia a dia, né, do dia a dia de todos nós, a tecnologia, acordar, olhar o Instagram, olhar, ter aí os nossos dados realmente nas redes sociais e nesse mundo. Então, hoje a gente está criando, né, nosso produto, nossa marca para uma geração digitalmente empoderada. Então, o nosso grande objetivo, né, ser o destino de compras mais desejado e confiável para uma sociedade digitalmente empoderada na América Latina e em todo o mundo. Tornar fácil e agradável para todos os consumidores digitais encontrarem produtos que combinam com suas vidas e seus valores. E a gente atua, então, com esse foco do cliente, como eu falei no começo para vocês. Então, a gente tem esse modelo mental de escalabilidade, comprometimento com alta qualidade, sustentabilidade, preços justos e conveniência sem precedentes. Aqui eu trouxe para vocês alguns dos nossos grandes valores. Então, o valor do foco no consumidor, da inovação, de accountability, de growth, do nosso crescimento e de colaboração. E aí, pessoal, aqui nesse de inovação é o que eu mais queria conversar um pouquinho com vocês, só para contextualizar um pouquinho mais a nossa cadeia, né? Hoje aqui na Amaro, a gente acredita que o nosso modelo é super inovador, exatamente pelo que a gente estava conversando desse mundo digital. Então, as nossas clientes, né, como é que a gente conhece tanto elas? A gente usa dados ao longo de toda a nossa cadeia. Então, desde a nossa estilista, por exemplo, ela vai usar ali informações passadas, de outras peças, de outros dados para fazer uma produção, o que faz a gente ter um diferencial no mercado de trabalho. Aqui, para quem quiser nos conhecer um pouquinho mais, trouxe o nosso LinkedIn, a nossa página do Inside Amaro, que conta um pouquinho sobre o nosso time, o nosso Medium de tecnologia, que é super bacana, acho que o Fabrício pode contar um pouco mais para vocês, mas tem várias informações e vários conteúdos super interessantes. E também quem tiver interesse sobre carreira, depois pode vir conversar comigo, também tem aqui no nosso site. Vou passar agora, então, a palavra para o Fabrício. Boa apresentação para todos. E aí, gente, boa tarde. Primeira coisa, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de falar com a galera aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou daqui também. Eu tô no Rio Grande do Sul, aliás. Já que em tempos de pandemia a gente pode trabalhar de qualquer lugar, por que não eu trabalhar daqui da minha terra? Então eu estou aqui na casa do meu pai, São Jerônimo.
E eu vou contar com a infraestrutura de São Jerônimo para fazer essa apresentação para vocês, hein? Estou confiante que vai dar tudo certo. Vou acender uma vela para o Steve Jobs aqui até, para que tudo dê certo. Então tá bom, a gente vai falar sobre o Design System, né, que a gente criou lá na Amaro. Eu não sei se vocês conhecem a Amaro já. A Amaro abriu uma loja em Porto Alegre recentemente. Não sei se vocês já entraram no e-commerce ou viram os aplicativos ou viram a loja física. Vocês conseguem raise your hand, quem conhece a Amaro já como usuário, assim, vocês conseguem... duas pessoas. Tá bom. Eu vou contar para vocês assim, dentro da nossa equipe de engenharia, que é onde a gente desenvolve todos os produtos digitais, como que foi o nosso processo de criação do nosso Design System. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, Screen 2. I would like to control your computer using accessibility features. Deixa eu ver o que ele está me pedindo. Vocês estão vendo minha tela já, gente? A gente tá, mas não no modo apresentação. Então acho que já está rolando. Já está rolando. Vamos lá. Muito bem. É uma apresentação rápida, até porque eu acho, assim, justamente o propósito dela é desmistificar todo o processo em torno da criação de design systems, né? Que é sempre uma coisa que a gente vê como um grande milestone em termos de design e desenvolvimento de software, né? E a minha intenção é um pouco desmistificar isso, porque dentro da Amaro nós somos um time super enxuto e colaborativo e a gente precisa encontrar as nossas soluções de maneira simples, né? Bom, eu sou o Fabrício Cacique, sou UX Lead lá na Amaro. Tem o link do meu portfólio aqui, o meu perfil no LinkedIn, para quem quiser ver mais coisa depois. O meu background de designer, ele é todo... eu sou designer há mais de 20 anos. Não é que eu sou velho, gente, é que eu sou da época do trabalho infantil. Essa é a verdade. Mas, assim, no início eu trabalhava muito com aquilo que a gente chama de design offline, né? Porque eu comecei há bastante tempo atrás, a internet não era tão popular como é hoje. E conforme o tempo foi passando, eu fui migrando minhas atividades para plataformas digitais e para o design interativo, né? Que sempre foi a minha grande paixão. Então, a partir de 2000... aqui eu comecei a fazer mais projetos digitais. E quando foi tipo 2009, mais ou menos, teve um projeto que eu fiz que foi premiado e reconhecido mundialmente. Isso me permitiu migrar totalmente para plataformas digitais. E a partir daí eu comecei a trabalhar exclusivamente com projetos interativos e tal. E isso foi até 2017, quando eu resolvi buscar uma experiência que fosse complementar àquilo que a gente chama do full stack do UX designer, né? Então, eu fui procurar uma experiência, porque, assim, quando você pensa em agências e consultorias, foi o que eu trabalhei minha vida inteira, até aquele momento lá, o foco é sempre criatividade e inovação. Esse é o foco dos projetos que eu fazia. Só que tem uma parte do trabalho do UX designer, uma parte desse stack que diz respeito a resultado. E eu não tinha como eu explorar muito isso dentro das agências ou dentro das consultorias, porque não é muito o foco do business deles. Então, eu fui procurar um business que fosse muito focado em resultado e não poderia ser outro senão o e-commerce. Então, fui para o Magalu, trabalhei durante um pouco mais de um ano, quando surgiu a proposta da Amaro, uma proposta super ambiciosa, que eu fiquei muito empolgado com a ideia, e fui para Amaro e estou lá até hoje, né? Uma coisa importante, assim, ó, nas nossas apresentações de UX Design, a gente sempre dava adesivos da Amaro, a gente não pode mais fazer isso agora, então eu vou dar adesivos virtuais para vocês, tá? Então, depois eu mando esse link aqui no nosso call, para quem quiser acessar esse grupo, e eu vou mandar os stickers, os nossos adesivos virtuais da Amaro, para vocês.
Então, assim, eu acho que é importante, antes de mais nada, vamos começar garantindo que está todo mundo na mesma página sobre o que é um design system, né? Bom, simplificando bem, a gente chama de design system é esse conjunto de componentes reutilizáveis que são usados para elaborar produtos digitais. Isso tem a ver com o conceito do Atomic Design, né, que é de 2013, se não me engano, onde a gente cria uma série de componentes que a gente usa depois para construir componentes maiores, que daí é como se fosse assim, do átomo iria para moléculas e das moléculas para organismos, né? Então imagina que eu tenho componentes com os quais eu componho grupos, eu componho funcionalidades com as quais eu componho telas, com as quais eu componho o sistema como um todo, né? Então essa coletânea, que é essa biblioteca de componentes aqui, tem um pouco, alguns deles estão aparecendo, onde a gente determina, por exemplo, tipos de fonte que a gente usa nos nossos sistemas, cores, espaçamento, ícones, botões, e por aí vai, né? Depois tem componentes inteiros, tipo fields e dialog boxes e tudo mais, né? Então é como se em diferentes pontos da experiência da Amaro, em diferentes plataformas, eu pudesse usar esses componentes para construir os fluxos de navegação. E isso é muito bom por uma série de razões, né? Então, por exemplo, aqui, sei lá, esse botão preto aqui, que ele é o black button, ele está aqui também. Claro, essa tela ela é maior do que essa aqui, então ele está numa dimensão diferente, ele está numa proporção diferente, mas a altura dele é 80 em ambos os lugares. Esse selector, a gente usa ele em vários lugares também dentro da experiência, e por aí vai. E isso é muito bom por 3 razões, vamos dizer assim. Vou colocar 3 razões bem simples, né? Ele é bom para os designers, porque a gente ganha escala e agilidade. Então, imagina assim, que a gente consegue muito rapidamente construir experiências novas, à medida em que a gente tem essas necessidades de soluções, e a gente ganha escala, porque um único designer consegue construir muita coisa quando ele tem esses componentes. Ele pode contar com esses componentes. Ele não precisa redesenhar tudo do zero a cada experiência que ele faz, né? É muito bom também para os desenvolvedores. Da mesma maneira, eles também ganham escala, eles também ganham agilidade, porque eles não precisam codar cada coisa, cada tela, cada vez que eu desenho. Então, assim, quando eu desenho, eu coloco o componente lá, aquela pecinha de Lego lá, e o desenvolvedor já sabe, beleza, esse aqui é o selector tal, esse aqui é o field validator, e ele usa aquele mesmo componente que ele já tem codado, e ele vai ganhar também agilidade, vai ganhar escala, e ele vai ganhar autonomia também. Porque se tu pensar que vão ter coisas mais simples que não vai precisar de um designer fazer sempre. Às vezes um desenvolvedor, um front-end developer consegue, claro, com um alinhamento, junto com o time de experiência, ele consegue desenvolver a solução sozinho. Isso dá muita autonomia para o time e dá mais... o time ele está mais engajado no produto que ele está fazendo, né? Por conta dessa autonomia que ele tem. E é bom para os usuários também, né? Porque a gente consegue construir experiências que são mais consistentes, elas são mais, e consequentemente elas são mais previsíveis, e por serem mais previsíveis, elas são mais intuitivas, porque o meu usuário não precisa aprender tela por tela, cada experiência nova que eu fizer, ele não precisa reaprender a usar os sistemas da Mario. Se ele atravessar um fluxo de compra uma vez, em uma das minhas plataformas, ele já sabe usar todo o sistema em qualquer plataforma, porque eu estou trabalhando com Seamless Experience, né? Então, a experiência que ele tem na web é muito próxima da experiência que ele tem no app iOS ou no app Android. Então, as experiências muito mais intuitivas para os usuários, eles não precisam recrutar esforço cognitivo cada vez que eles veem uma tela nova, e basicamente eles não precisam pensar mais para navegar através dos fluxos, né? É como a primeira vez que a gente dirige um carro, a gente sua frio para fazer a baliza lá no teste
do Detran, alguns anos depois você está dirigindo para o trabalho e você nem lembra mais o caminho que você fez, porque foi tão no automático aquilo que você não pensa mais para usar aquele sistema ali, no caso o carro, né? Então é isso que o benefício para o usuário também, a gente consegue criar experiências muito mais intuitivas e fáceis para as nossas usuários, né? Bom, e nesse processo todo, a gente falou, né, o que é o Design System, quais são os benefícios que eles trazem, que o Design System traz para todo mundo, né? E o que foi que a gente aprendeu durante esse processo da criação do Design System lá dentro da Maro, né? Primeira coisa é que a gente precisava primeiro falar a língua para depois escrever a gramática. Então, quando eu entrei na Maro, eu fui o primeiro Design System, eu fui o primeiro UX designer a entrar na Maro. E eu entrei e a primeira tarefa que eu tinha era criar o nosso framework de trabalho, né? Eu precisava criar o framework da Maro e eu comecei a redesenhar as experiências todas. E nessa hora, não tem como eu querer chegar lá e criar um design system e dizer assim, beleza, essa é a língua que a gente vai falar a partir de agora. Na verdade, a gente precisava começar a falar uma língua, a gente precisava criar o nosso idioma primeiro, para depois eu escrever a gramática desse nosso idioma, né? Então, eu passei um ano redesenhando as experiências, redesenhando todos os componentes, para depois de um ano eu consolidar aquilo tudo em um design system. Porque se eu fizesse o design system antes, garantido que eu teria feito coisas que não seriam úteis, ou teria feito coisas que não funcionavam. Então, primeiro eu precisava entender qual era a língua que a gente tinha que falar ali. E depois que eu tinha essa linguagem que traduzia as ideias que a gente queria transmitir através das nossas experiências, eu podia, então, compor a nossa gramática, né, que é o nosso design system. Então, teve essa primeira etapa. É claro que desde o início, desde que meu primeiro dia de trabalho, desde a primeira etapa, das primeiras coisas que eu desenhei na Maro, eu já desenhei pensando que depois de um ano eu ia querer fazer o design system. Então, eu já fui desenhando tudo dentro do meu padrão. Mas foi isso, eu precisei primeiro elaborar toda a linguagem para depois criar o design system. Esse framework de trabalho de UX da Maro, ele está aqui nesse artigo do Medium, que quem tiver mais interesse em saber como é o framework, eu recomendo vocês a lerem, porque aqui eu conto tudo de maneira bem simples e transparente de como que a gente trabalha com UX lá dentro, de maneira bem ágil e bem prática, assim, né? Bom, segundo ponto. Comece por um design system que você consegue fazer agora. Isso quer dizer o seguinte, não se imponha condições impossíveis. Isso foi uma coisa assim que eu vivi por muito tempo, pessoalmente, né? Eu sempre pensava assim, não, para eu fazer o design system, primeiro eu tenho que ler aquele livro, ou primeiro eu tenho que ler aqueles livros, ou não, primeiro eu tenho que fazer aquele curso, ou primeiro eu tenho que ter aquela certificação. Por exemplo, nesse artigo aqui, né? If you're creating a design system, read these 6 books. Então, assim, se você se impor esse tipo de condição, talvez você nunca comece, porque você talvez nunca tenha o tempo que você vai precisar para ler os 6 livros, para depois começar a fazer um design system. Tem como você fazer de uma maneira mais prática. Foi isso que a gente descobriu lá na Maro, né? E também, assim, se você for se basear em benchmarks, tipo Material Design ou as guidelines da Apple, talvez fique, assim, impossível começar, sabe? Porque você vai ter, ou o Design System do Airbnb também, que é muito famoso no mundo inteiro. Talvez fique difícil demais de você começar. Você vai ter a régua vai estar muito alta, né? A vara vai estar muito alta. Vai ser difícil você ter um ponto de partida. Então, eu acho que a gente tem que ser mais realistas com as nossas expectativas, né, no início. E começar usando as ferramentas que a gente tem. Então, por exemplo, assim, a Maro tinha o Adobe Creative Cloud. Então, com o Adobe Creative Cloud, eu já tinha o Adobe XD. Beleza. Aí, eu pedi para a Maro comprar licenças de Zeppelin para a gente. E eu parti dessas ferramentas aqui. Um XD
e um Zeppelin. E é claro, você pode usar o Figma, é uma ferramenta que ajuda a integrar times de design e de desenvolvimento. Então, imagina assim, todas as interfaces que eu desenho no Adobe XD, eu subo elas para o Zeppelin e o Zeppelin cria uma documentação para mim. Então, ele vai dizer lá qual foi o espaçamento que eu usei, qual foi o hexa da cor que eu usei em cada objeto, quais são os componentes que estão ali dentro daquela tela. Ele vai disponibilizar os componentes para download para cada plataforma, para cada densidade de pixel, 1x, 2x, 3x. Cada ícone que eu desenhar, ele vai disponibilizar para download. Ele já vai trazer um código inicial que vai servir de base para o desenvolvedor começar a trabalhar. Ele vai falar sobre a fonte que eu usei, o tamanho da fonte. Enfim, ele vai criar a documentação das minhas interfaces. Então foram essas ferramentas que a gente usou para começar o nosso design system, né? Bom, terceiro ponto. Interfaces antigas não estão componentizadas. E agora? O que vai acontecer quando você fizer que nem a gente fez lá na Maro? Caso você faça exatamente isso. Eu fiquei desenhando experiências durante um ano para depois fazer o design system, para depois ter os componentes. Então, quer dizer, no meu Zeppelin existiam interfaces antigas que não estavam componentizadas. Aqui tem uma foto do desenvolvedor, a hora que ele encontrou uma interface antiga, ele está reclamando. E ali está o PO falando assim, tipo, não aguento mais esse tipo de reclamação. Isso vai acontecer, se vocês fizerem que nem eu fiz, que é eu sair desenhando um monte de interface, vai acontecer de algum momento o squad precisar voltar para uma história antiga e trabalhar com uma história antiga, com interfaces antigas, e elas não estão componentizadas. Aí os desenvolvedores vão vir para você e vão falar assim, tá tudo errado aqui, essas interfaces estão erradas, tá tudo desatualizado. E aí o que a gente faz nesses casos? Bom, lá na Maro a gente faz acordos. Então eu falo assim, bom, beleza, realmente, essa interface foi feita antes do design system. Então, não são os componentes, os elementos que compõem a interface estão corretos, mas eles não estão na forma dos componentes do design system. Então, como que a gente pode fazer? O que eu faço lá na Maro é o seguinte, eu faço um combinado com os desenvolvedores, eu digo assim, olha, vocês precisam que eu redesenhe tudo, que eu componentize todas as interfaces, ou se eu fizer uma de referência para vocês, vocês já conseguem entender e desdobrar isso para as outras interfaces. Normalmente, um acordo desses resolve, e eu coloco os componentes do Design System em uma única interface de referência, e aquilo é o suficiente para eles desenvolverem as restantes. Então, a gente consegue, através de acordo, resolver esse tipo de problema que vai surgir se você implantar um design system agora no seu time com o seu time de desenvolvimento. O que é diferente, por exemplo, você entra numa empresa de anos, que tem um design system rodando há anos, você cai lá e você sai usando um design system, as chances disso acontecer são bem remotas. Mas quando você elabora o seu próprio design system, isso aqui vai acontecer. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que retrabalhar uma experiência que a gente vai ter que voltar e trabalhar numa experiência que a gente desenhou há 6 meses atrás. Então, isso acontece. Quarto ponto. Isso aqui é uma coisa bem importante, bem interessante, que é o seguinte, ó. A melhor solução para uma tela pode não ser a melhor solução para o sistema. E você precisa fazer as pessoas entenderem isso. Bom, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte. Quando a gente olha para um design system, ou quando a gente olha para a jornada do usuário de ponta a ponta dentro das nossas plataformas digitais, e a gente olha para a experiência de uma maneira mais holística, assim, como um todo, a gente consegue criar soluções que privilegiam essa jornada e essa experiência como um todo. Nem sempre essas soluções são a melhor solução para uma tela individual. Então, por exemplo, assim, essa tela aqui é uma tela de pagamento, onde eu tenho
os meus cartões de crédito. Eu tenho os 2 últimos cartões de crédito que eu usei, mas eu posso dizer que eu quero pagar com um outro cartão. Quando eu toco em pagar com outro cartão, eu venho para a tela de meus cartões de crédito. Aqui na tela dos meus cartões de crédito, eu estou usando o mesmo componente, o mesmo selector aqui para esses cartões. Digamos que a gente olhe só para essa tela aqui. Você pode estar numa reunião de grooming ou num refinement, conversando com o teu time de desenvolvimento, e alguns desenvolvedores viram para você e falam assim, mas por que nessa tela aqui de meus cartões de crédito, a gente não faz assim, ó, vários cartõezinhos retangulares, assim, o desenho dos cartõezinhos, para o usuário poder escolher qual cartão ele quer usar. Fica muito mais... você usa uma metáfora visual, ela fica mais... você ganha um atalho de entendimento, ela fica mais fácil de ser compreendida, a interface, ela fica mais divertida, mais bonita. Por que a gente não faz dessa forma? E realmente, se você olha só para essa tela, individualmente falando, é uma ótima solução, melhor que essa aqui. Só que se eu for pensar assim, para cada uma das telas que nós fizermos, apesar de eu ter a melhor solução para as telas individualmente, eu não vou ter uma boa solução para o sistema como um todo, porque isso vai recrutar muito mais esforço cognitivo do meu usuário de aprender a usar tela por tela. Isso vai tornar uma experiência para ele bem mais complicada, bem mais difícil. E que a gente sabe, quando a gente estuda ser humano, a gente sabe que, por exemplo, a atenção é um recurso limitado da mente humana, né? Quando você esgota esse recurso, o usuário desiste de usar o teu produto. E se eu exigir demais da atenção dele e do aquilo que a gente chama de controle inibitório, né, que é o que te faz focar na tarefa que você quer cumprir, ao invés de responder aos teus impulsos e fazer alguma outra coisa, esses recursos que são limitados para nós como seres humanos, quando você esgota esses recursos, o teu usuário desiste do teu fluxo e desiste do teu produto. Então, você imagina que eu poderia ter a melhor solução para essa tela individualmente, mas eu não teria a melhor solução para o sistema como um todo. Porque eu ia perder essa consistência em termos de experiência. Um usuário que aprende esse selector aqui uma vez, quando ele está selecionando, por exemplo, o método de envio dele, se ele quer Super Express, ou normal, ou Express, quando ele chega na tela para selecionar o cartão de crédito ou qual cartão ele quer usar, ele já não precisa aprender de novo isso aqui. E esse é o conceito de intuitividade, né? O conceito, a definição formal de intuitividade é single trial learning, que é você aprender uma única vez. Você aprende uma vez e você usa aquilo sempre. Você não precisa reaprender novas coisas depois, né? Então, esse é um fator que não é simples de fazer as pessoas entenderem, porque sempre que a gente está numa sprint, a gente está falando normalmente de uma tela ou de uma funcionalidade. E aí o UX Designer ele tem esse papel de ser... vocês conhecem aquele mito dos cegos que querem conhecer, que vão conhecer o elefante? Não sei se vocês já ouviram esse mito. Ele é bem usado para UX Design, que é uma história que diz assim: tinha um grupo de 5 cegos que viviam numa pequena cidade e um dia chegou um circo na cidade. Eles ouviram falar do circo e eles disseram assim: nossa, eu queria tanto conhecer o elefante, eu ouço falar do elefante, eu não imagino como seja esse animal, o elefante. E o dono do circo passa pela frente deles, escuta eles falando isso e diz assim: tudo bem, eu vou levar vocês para conhecerem o elefante. E o dono do circo leva os cegos para conhecer o elefante. E quando eles vão tocar no elefante, cada um toca uma parte diferente. E quando eles se reúnem para falar sobre o elefante, eles dizem assim: nossa, o elefante é realmente um animal incrível, né? Ele parece uma cobra flexível que se movimenta no ar. E aí o outro cego diz assim: não, nada a ver. O elefante, ele é sólido como um tronco de uma grande árvore. E o outro cego diz assim: não, peraí, não foi isso que eu vi. Para mim, um elefante, ele é como uma parede de uma muralha. E isso é o que acontece grande parte das vezes. Cada especialista dentro do time está enxergando uma parte da experiência, uma parte da qual ele entende. E nós, como UX designers, nós temos o papel de enxergar o todo. E a gente precisa conseguir fazer com que
a equipe enxergue o todo também. Nessas horas, a gente precisa explicar para eles esse tipo de coisa. Que às vezes a melhor experiência para uma tela individual não é a melhor experiência para o sistema como um todo. E se você não tem padrão, você não tem um sistema. Enfim, isso é o que é essa explicação dessa etapa aqui. E tem a ver também, assim, quando você pensa na sociedade, né? Às vezes a melhor solução para você individualmente não é a melhor solução para o coletivo, né? A gente vê isso muitas vezes. Às vezes a gente vai almoçar juntos, talvez a melhor solução para você seria comer toda a comida, mas para o grupo você precisa dividir com todo mundo. Essa é a melhor solução para o grupo. É mais ou menos isso que acontece aqui. A gente precisa pensar na melhor solução para o todo e não na melhor solução individualmente em cada tela. Beleza, quinto ponto. Esse quarto foi longo, né? Nossa, é porque não é fácil de explicar isso e é muito importante que se entenda isso quando se fala em um design system, né? A colaboração é muito importante. Então, assim, a gente precisa alinhar com os desenvolvedores o que é útil para eles e viável para nós, designers, desenvolvermos, né? Então, por exemplo, também não adianta eu criar um design system que eu acho incrível sozinho lá na minha mesa e nenhum desenvolvedor nunca usar isso. Então, é muito importante que eu crie junto com os desenvolvedores e a gente construa isso a quatro mãos, né? Então, por exemplo, esse cara que é o Barney, ele trabalha com a gente, ele é tech lead do nosso time de iOS. Ele trabalhou na Nubank antes, então ele é um cara bem experiente. E esse design system eu construí junto com ele. E para ele, assim como para os restantes dos desenvolvedores, a padronização e reusabilidade é muito importante, né? Assim como é para os designers. Então, assim, para que ele tenha escalabilidade, eficiência e consistência no trabalho que ele faz. Aqui ele está mostrando, ele separou um vídeo do Design System que ele tem da área de design da Amaro, então a gente desenhou esse Design System e esse Design System é o que ele aplica para cada interface que ele vai programar. Então, por exemplo, nessa tela de produto aqui, a gente vê que essa fonte está usando a Elbow Title, que tem essa especificação, então ele diz assim, essa fonte usa esse padrão aqui, que está traduzido no Design System dessa maneira. E a gente usa o 16 pixels de espaçamento, a gente usa espaçamento base 8, então está tudo dentro dos padrões do Design System. Então, para ele construindo, ele não precisa setar toda a fonte de cada coisa que ele vai codar cada vez, porque ele só precisa atribuir um determinado padrão para esse componente aqui. Aqui tem o lado dele do Design System, né? E ele está mostrando aqui as duas versões, a versão normal e o Dark Mode do Design System. Então ele está mostrando alguns componentes aqui. E conforme eu vou criando novos componentes dentro do XT e dentro do Zeppelin, ele vai levando esses componentes para dentro da ferramenta dele, né? Aqui eu vou mostrar uma demo do processo de elaboração do Design System, o processo de elaboração de uma interface. Então, imagina que eu vou criar uma interface nova, que é um empty state para a tela de wishlist, que é a tela de favoritos, né? Então, eu coloquei esse ícone que eu desenhei, eu transformei ele em um componente aqui, né? Dei um nome para esse componente, coloquei ele dentro dessa página gigante, que é o meu Design System. Hoje em dia ela já está bem maior que isso. E agora que ele já é um componente, eu vou ter que fazer uma coisa meio Gambi, assim, ó. Vou salvar o Design System no meu desktop, porque eu preciso fazer isso para exportar esse componente para o Zeppelin, para a minha biblioteca do Zeppelin. Então, ó, vou lá, Style Guides, estou exportando ele para o meu Style Guide. Então, agora ele está dentro do meu Style Guide no Zeppelin como um componente que eu posso usar dentro das minhas interfaces. Muito bem. Eu vou criar uma interface nova agora. Eu vou criar essa interface de iPhone. Eu vou criar essa página que é o meu empty state de wishlist. Acabei de adicionar aqui a minha biblioteca de Design System.
usando a tab de componentes do XG. E agora eu encontro aqui, né, eu encontro o meu ícone de empty state, eu estou pegando um botão que faz parte da minha biblioteca, do meu design system, estou arrastando ele para a interface, eu vou jogar ele aqui meio de qualquer jeito mesmo, só para desenhar essa interface, né? Então, cada arquivo que eu crio novo, eu vou ali em Assets e eu adiciono o meu arquivo de Design System, que é aquele que vocês estavam vendo lá, que é aquele grandalhão que tem tudo. Quando eu adiciono aquele arquivo, ele passa a aparecer aqui nessa lateral. Cada um dos componentes passam a aparecer ali, para eu usá-los. Agora estou escrevendo um texto aqui que eu quero que tenha dentro da minha página de empty state, então vou colocar um texto para essa página. Aí depois que eu coloco esse texto, eu vou atribuir um padrão de fonte para ele, que está dentro do meu design system. Lá no topo estão as fontes, ó. Vou atribuir um padrão de fonte para ele, eu quero esse padrão aqui. Aí eu vou centralizar ela. Agora, sei lá, vou centralizar os objetos como um todo dentro da tela, meio de qualquer jeito também, não vou ficar super elaborando tudo. Vou mudar o call to action aqui do meu componente de botão. Isso não muda o meu botão base, tá, gente? O meu botão base continua. O meu componente original continua original, ele não é alterado, eu só estou alterando essa variação do componente. E se eu for lá no meu Design System e mudar esse botão para verde, ele vai atualizar em todas as minhas interfaces onde eu usei esse componente de botão, ele vai atualizar em todas. Agora eu vou botar um header aqui da minha página, eu vou botar o padrão de fonte que eu uso em header, que é esse aqui. Muito bem. Agora eu vou ajustar aqui também essa caixa de texto para não ficar um negócio gigante que não precisa. Vou botar um nome na minha página para ela ficar fácil de ser encontrada dentro do Zeppelin. Então, quando alguém procurar o wishlist empty state, vai achar essa página. E eu vou exportá-la para o Zeppelin agora, para dentro de um documento do Zeppelin. Estou salvando esse meu documento agora dentro da nuvem da Adobe. Então, salvei ela como empty state de wishlist, teste 01, e vou exportá-la para o Zeppelin agora. Agora eu vou exportar, não um componente, mas eu vou exportar a interface em si, para dentro do projeto de iOS. Ó. E aí, pronto. Está exportando. E agora eu vou entrar dentro do projeto de iOS para ver ela lá. Está lá ela, ó. A minha interface, eu abro ela, eu tenho o meu ícone aqui, ele está nos formatos que os desenvolvedores precisam para baixar, para desenvolver a tela, e eu posso ir para dentro do meu Style Guide só do projeto de iOS, onde eu tenho todas as cores, eu tenho todas as fontes que eu uso no iOS, os padrões de espaçamento e os componentes. E entre os componentes está aí o componente novo que eu criei, dentre todos os outros que eu uso dentro do iOS. Tá aí ele, né? E eu posso baixar ele também, se eu quiser. Tem todas as especificações dele. Eu posso ir para Style Guides, que é o Style Guide da Amaro. Isso aqui é tipo o Style Guide geral de todos os projetos. Então, aqui são todos os componentes que são compartilhados por todos os projetos, iOS, Android, Web Mobile, Web Desktop. Todos eles compartilham esses componentes. E eles estão aqui, né? Hoje em dia já está bem maior essa biblioteca. E é aqui que eu disponibilizo tudo para os desenvolvedores terem a documentação deles das interfaces, né? Muitas dessas funcionalidades são recentes, né? Então, essa integração que eu estou usando entre o XG e o Zeppelin para criar a biblioteca, para criar o Design System, é uma funcionalidade recente do Zeppelin e do XG. Isso quer dizer que, cara, às vezes a gente esbarra em alguns bugs e a gente precisa entrar em contato e falo com o suporte do Zeppelin, do XG, às vezes para solucionar problemas. Tipo aquele negócio que eu fiz, que eu peguei o ícone, botei fora do artboard, salvei o documento no meu computador, tirei da nuvem, salvei no meu computador para poder exportar para a library do Zeppelin. Aquilo é um bug que tem e eu preciso fazer aquilo para conseguir exportar. Mas isso em breve, daqui a pouco eles consertam.
Então tem isso, né? A gente esbarra em alguns bugs de vez em quando e a gente tem que se virar. Aí tem uma outra questão que é também assim, por que ao invés de criar um design system, por que a gente não simplesmente sai usando o material design e pronto, né? Isso tem a ver também com a questão do ecossistema, né, de Google e Apple. Por exemplo, né, a gente sabe que a Google ela criou o Material Design e disponibilizou para o mundo inteiro a trabalhar em web usando Material Design, para trabalhar em Android usando Material Design. E por que eles são tão generosos assim, né? O que faz deles assim, então, por que eles estão tão interessados em ajudar todo mundo, né? Bom, uma coisa que é muito importante é que quando eles criam um design system como o Material Design e disponibilizam para o mundo inteiro, eles estão construindo um ecossistema da Google muito sólido, né? Então você imagina a minha filha que navega hoje pela web e já vê navega por uma série de experiências baseadas em material design. Qual o sistema operacional que ela vai escolher quando ela for escolher um, um smartphone para ela? Bom, muito provavelmente vai ser um Android, porque aquilo vai ser muito mais intuitivo para ela, né? Então, quanto mais você disponibiliza para as pessoas e quanto maior o ecossistema e mais envolvente o ecossistema de cada uma dessas plataformas, mais difícil é para os usuários migrarem de uma plataforma para outra. Por conta daquelas razões que a gente já falou, né? Isso vai recrutar muito esforço cognitivo para o usuário reinterpretar toda uma nova experiência de uso de um smartphone, né? De um novo dispositivo. Então, quanto mais mergulhado a gente tiver em um ecossistema ou outro, mais fiéis são esses usuários que a Google e que a Apple tem, né? Quem já mudou de Apple para Samsung ou de iOS para Android uma vez ou de Android para iOS sabe do que eu estou falando, né? Então, para eles é muito interessante e eles sempre vão estimular para que os times de desenvolvimento, do que quer que seja, usem as guidelines da Apple e usem o Material Design. E eles vão, eles têm a forma deles de incentivar os times de desenvolvimento a seguirem as guidelines. Só que isso a gente tem que saber que isso é do interesse deles, entendeu? Não necessariamente é do interesse de vocês. E aí vocês têm que pensar com clareza o que é melhor para vocês. Se é usar o guideline da Apple de ponta a ponta e fazer aquele aplicativo iOS que a Apple te convida para ir no hackathon, que a Apple te dá os parabéns, te manda camiseta, te manda adesivo, faz você ser que eles te selecionam para destaque dentro da App Store. Se isso é o mais importante para você, ou se o mais importante para você é criar o teu próprio ecossistema, como faz a Netflix, por exemplo. A Netflix tem uma experiência, uma seamless experience que é referência no mundo inteiro. Você usa o Netflix no teu dispositivo iOS, quando você chega na Smart TV, a experiência é praticamente a mesma, quando você vai usar no PlayStation 4 é a mesma, quando você vai usar no iOS é praticamente a mesma. Então você usou uma vez, você sabe usar em qualquer lugar. Amanhã, se tu estiver dentro do teu carro autônomo, você puder assistir Netflix, a experiência provavelmente vai ser a mesma. Então olha o poder que tem eles terem criado a própria identidade deles. E isso é uma coisa que vocês vão ter que colocar dentro da balança para cada produto que vocês estão criando. O que é mais importante para mim? Receber todas as gratificações que a Google ou a Apple me dão por eu seguir os guidelines deles. E eu não estou desqualificando isso, tirando o tapinha nas costas dos desenvolvedores, os adesivos e as camisetas, mas tipo, você ganhar destaque na loja, na Google Play ou na App Store, não é nada ruim. Então, isso tem que ser colocado na balança. Mas, assim, pensa que você vai ter uma experiência na web, uma experiência no iOS e uma experiência no Android para um mesmo produto. E você não vai ter uma identidade de produto.
E isso é preciso que se coloque na balança e você avalie o que é melhor para você. Dentro da Amaro, a gente tem uma experiência da Amaro. Então, não interessa que dispositivo o usuário vai usar amanhã, se ele vai usar, se ele vai acessar a Amaro dentro da Smart TV, dentro do Smart Refrigerator, ou dentro do carro autônomo, ou dentro do smartwatch dele, ou no iOS, ou no Android, ele vai ter experiência Amaro. Isso é um valor para nós. E por isso a gente criou a nossa própria identidade. Mas é uma questão que cada time de desenvolvimento, cada time de produto vai ter que se perguntar em algum momento. E provavelmente você nunca vai poder dizer que terminou o Design System, né? Eu atualizo ele diariamente, eu estou sempre colocando componentes novos, eu estou sempre descobrindo coisas novas que precisam ser feitas e estou sempre atualizando, e é um trabalho que não tem fim, e nós vamos trabalhar junto com os desenvolvedores para sempre dentro das nossas bibliotecas, dentro dos nossos design systems, sempre criando experiências mais consistentes e melhores para os usuários e para os nossos times. E é basicamente isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Eu queria saber se vocês têm perguntas, dúvidas, sugestões, críticas. Vocês querem conversar sobre... Já me antecipando, então, Fabrício, obrigado pela talk aí, foi bem bacana. Vários conceitos que a gente já tinha estudado um pouco para usar aqui dentro da Deskify. E eu tenho algumas perguntas. A primeira era que tu comentou que quando tu entrou para a Amaro, você foi o primeiro UX deles. Uhum. E eu queria entender durante quanto tempo você foi o único e como é que foi a evolução do time até hoje, assim, como é que vocês estão hoje? Olha, a Amaro é uma startup realmente enxuta. Eu já tive gente trabalhando dentro do meu time, mas depois da pandemia nós os perdemos e agora estou só eu de novo dentro da Amaro. Então você imagina, eu estou há 2 anos trabalhando na Amaro, a gente acabou, há 1 mês atrás, a gente acabou de concluir um replatforming. Isso quer dizer que a gente tirou o e-commerce da Amaro e colocou sob uma nova plataforma, no caso, o Hybris da SAP. A gente colocou o e-commerce da Amaro em cima de uma plataforma da SAP. Foi talvez a coisa mais importante tecnologicamente que aconteceu na história da Amaro, depois do lançamento do e-commerce. E eu fiz isso tudo praticamente sozinho. Eu redesenhei o e-commerce em todos os dispositivos, de ponta a ponta, praticamente sozinho. E como que eu teria feito isso se não fosse usando um design system, né? Talvez eu nunca tivesse conseguido fazer. Hoje eu trabalho numa proporção, eu voltei a ser o único UX designer para um time de 40 desenvolvedores. Então é 1 para 40. Bem enxuto mesmo. É bem enxuto mesmo. E claro, isso existe bastante assim, além a gente precisa ser bastante flexível e versátil, né? Então imagina, eu tenho que trabalhar dentro de toda o framework de trabalho do UX designer, né? Eu tenho que trabalhar com estratégia, com escopo, com estrutura, né? Fazendo arquitetura de informação, fazendo wireframing, fazendo design de interface, prototipando, testando, entrevistando o usuário, fazendo todo esse ciclo, né? Que volta para o início, né? De inovação incremental, trabalhar através de todo esse ciclo, e eu preciso ser capaz também de articular as decisões de design junto com todo o time, né? Junto com o Product Manager, junto com os desenvolvedores, junto com stakeholders. Eu tenho que chegar e ser capaz de explicar para eles por que uma decisão de design é melhor do que outra. E isso tem bastante a ver com esse livro aqui, ó, que eu quero recomendar para vocês. Articulating Design Decisions. É como que a gente... Esse é um dos livros, né? Muito bons, né?
como que a gente, além de criar as experiências, a gente consegue trazer as pessoas para junto de nós e ter o time acreditando no que está construindo. Porque se, do contrário, eles vão embora, né? Eles não vão trabalhar da mesma maneira e eles vão desistir, né? E vocês sabem a quantidade de oferta de trabalho que a gente tem hoje em dia, né? Para quem trabalha com tecnologia, com desenvolvimento, com UX design. Então, se as pessoas não acreditam no que eles estão fazendo, eles não vão ficar trabalhando contigo, né? Então, essa é uma outra parte bem importante, né? Como designer, a gente tem que resolver um problema, a gente tem que tornar mais fácil para o usuário e a gente tem que ser capaz de articular as nossas decisões de design com todo mundo, para que todo mundo acredite no que está fazendo e caminhe junto para uma evolução de produto, né? Isso é bem importante. Legal. Já aproveitando o gancho aqui, tendo tão poucos designers para tantos devs, isso não acaba se tornando um gargalo? Do tipo, às vezes, sei lá, podem ter projetos simultâneos com time de desenvolvimento que fujam ou que precisem adaptações no Style Guide e falte braço, e se sim, qual que seria a decisão do tipo, a gente não desenvolve até ter o design, ou a gente faz o desenvolvimento com o que tem? Como é que é essa tomada de decisão aí? Legal, bem importante essa pergunta. Olha, eu trabalho para que eu não me torne um gargalo, né? E normalmente eu não me torno um gargalo, a não ser quando a gente descobre um requisito de sistema de uma hora para outra. Então, às vezes acontece, a gente está trabalhando em cima de uma plataforma nova, razoavelmente nova, né? A gente acabou de fazer o replatforming. E às vezes a gente descobre requisito de sistema ou descobre regras novas onde a gente precisa fazer ajustes na experiência, né? Nesses casos, eu posso ver de duas maneiras. Normalmente, esses ajustes que são descobertos de última hora, eles são coisas pontuais. Quando são coisas pontuais, eu consigo, normalmente, chegar numa solução baseado em best practices, baseado em experiências anteriores que eu tive e baseado em design patterns. Então, fala assim, olha, eu preciso fazer um form de cadastro de endereço aqui para devolução de produto. Bom, como eu desenvolvo um cadastro de endereço, existe uma série de design patterns consagrados que me auxiliam nessa hora. Então, eu posso dizer assim, beleza, eu vou resolver isso rapidamente e daqui a 3 dias ou daqui a uma semana, essas interfaces estão no Zeppelin, inventem outra coisa para fazer enquanto isso. Agora, quando é um negócio assim, olha, a gente precisa redesenhar o checkout, aí não tem como eu resolver dessa forma. Aí, redesenhar o checkout, eu vou gerar um monte, eu vou fazer um estudo de produto existente, eu vou olhar para analytics, eu vou olhar para dados, eu vou gerar hipóteses, eu vou entrevistar o usuário, eu vou criar protótipo, eu vou testar com o usuário, eu vou ajustar protótipo, eu vou testar de novo, eu vou ajustar o protótipo de novo, eu vou testar outra vez, até eu chegar, e aí isso vai levar, sei lá, às vezes 2 semanas, 3 semanas. Então, normalmente, se é uma coisa simples e pontual, que a gente pode resolver baseado em boas práticas e design patterns, eu posso resolver rapidamente e disponibilizar as interfaces rapidamente. Se for uma coisa mais complexa, eu digo assim, vocês vão ter que esperar. E aí, paciência. Aí o Product Manager vai pensar em outra coisa para colocar na próxima sprint. Então, vamos fazer isso aqui enquanto isso. É menos importante, mas já está pronto, então vamos fazer isso aqui. E aí, se adapta. Mas é basicamente isso. Eu procuro não gerar gargalo, procuro estar bem à frente do time de desenvolvimento, mas quando isso não é possível, eles precisam esperar eu chegar na solução. Em alguns casos, assim, coisas bem pontuais, bem simples, às vezes eu sento do lado do desenvolvedor
isso tem um cara lá dentro da Maro com quem eu consigo fazer isso, eu sento do lado dele e a gente vai desenhando a interface meio em tempo real, assim, sabe? Isso é uma possibilidade às vezes, mas quando se trata de coisas simples e coisas assim, que eu não estou reinventando a roda, existe um design pattern para isso, e eu vou aplicar o design pattern aqui, né? Mais ou menos assim. Mas se é uma coisa mais complexa, aí eu preciso que eles me esperem mesmo. E aí tem que esperar, né? Tem que esperar. Legal. Do meu lado, só para não monopolizar todas as perguntas aqui, eu queria deixar a última, que, dado o estágio que vocês estão, eu queria entender assim, qual que é o maior desafio da área de design agora e o que vocês estão vendo como próximo passo para a área, assim, ou o que aplicar, se alguma metodologia, enfim. Ótimo. É o seguinte, ó. A gente terminou de entregar esse projeto gigante, no qual eu trabalhei durante 2 anos, que foi fazer essa migração de plataforma, todo esse redesign. E assim, quando você pensa em redesign, cara, o redesign é um vespeiro. Quando você lembra, assim, por exemplo, de redesign do Snapchat, redesign do Instagram, você lembra do backlash que teve isso? Como que os usuários reagem a um redesign? Eu acabei de concluir esse projeto gigante. E ele era um projetão, entendeu? Ele era um projetão, ele era um grande monolito lá que precisava ser feito. E ele foi feito. E agora a gente precisa voltar a trabalhar dentro de squads, que vão cuidar da jornada do usuário. Cada squad vai estar focado numa etapa da jornada do usuário. Assim como por exemplo, quando você vai trabalhar no Magalu. Você vai trabalhar no Magalu, lá no Luiza Labs, que é um lugar incrível para se trabalhar também. Você vê que eles vão dividir as squads através de jornada do usuário. Então, você vai trabalhar numa squad que cuida da home, a página de catálogo. Você vai trabalhar num squad depois que cuida da página de produto. Tem um squad que cuida de checkout. Tem um squad que cuida de pós-venda, que é My Orders, My Data, My Account, esse tipo de coisa. Recuperar senha. Retorno, né? Tipo, quando você quer devolver um produto. Então, você vai ter um squad cuidando de cada etapa. Isso a gente vai voltar a fazer dentro da Maro. A gente estava trabalhando no projetão, agora a gente vai voltar a se reorganizar dentro dessas squads. Para que isso aconteça, eu quero ter um UX designer dentro de cada squad. Porque eu quero que esses times criem um vínculo muito forte do produto que eles estão construindo, daquela etapa da jornada que eles estão construindo. Eu acho que isso é muito importante. Eu não quero mais ficar me dividindo entre um time e outro, e vai, atende um, e vai, atende front web, atende iOS, atende Android, conversa com fluxo e design de interação com back, volta para o front web. Eu acho que precisa ter um UX dentro de cada uma desses squads, porque eles vão ter eles vão ser donos daquilo que eles estão construindo, né? E eles precisam criar esse sentimento sobre o produto que eles estão fazendo. E para que isso aconteça, eu preciso ter um UX designer dentro de cada um desses squads. Então, nosso próximo passo vai ser isso. Então, o time vai ter que crescer, né, para poder ter essas pessoas atuando em cada uma dessas etapas, conforme eu falei. Isso é super importante. A gente vai ter alinhamentos de chapter. Então, vai ter o chapter de UX, onde a gente vai ter alinhamentos semanais, onde a gente vai dizer assim, olha, a gente vai compartilhar, olha, a meta do meu squad é essa. Para isso, eu estou trabalhando nisso, 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 estou desenhando essas e essas experiências. E aí, todos os outros UX designers vão ver o que cada um está fazendo, para a gente preservar essa identidade, essa unidade na experiência, essa continuidade que o usuário percebe quando ele navega através de um fluxo dentro da Maro. Então, vão ter esses alinhamentos. E a gente conseguir estruturar melhor também uma área onde a gente possa testar com mais frequência as nossas experiências, porque daí terminou essa etapa de projetão, de ajustes
dos pequenos ajustes dentro do projeto, que é o que eu estou vivendo agora. Eu já redesenhei tudo. Eu estou fazendo ajustes em um ponto ou outro que a gente está descobrindo de correção, mas amanhã a gente vai começar a trabalhar com inovação incremental de novo. E aí eu vou precisar que a gente volte a testar com frequência todos esses fluxos novos que a gente vai trabalhar de evolução. E aí eu preciso ter pessoas que sejam boas em testes de usabilidade, sejam boas em user research, e para que o melhor é quando um UX designer testa a experiência do outro, né? Então, por exemplo, assim, se eu for testar a minha própria experiência que eu desenho, eu vou estar meio enviesado no teste de usabilidade ou na entrevista com o usuário. Então, o ideal é assim, que eu desenho a experiência e você testa para mim. Aí você desenha a sua e eu conduzo o teste de usabilidade da sua experiência. A gente consegue ter resultados melhores, mais confiáveis, né, com esse tipo de teste de usabilidade. Então, eu quero estruturar isso e estruturar o User Day na Amaro, um dia em que as usuárias possam ir na Amaro para a gente conversar com elas e testar protótipos com elas, as nossas heavy users. Isso vai depender também de como que a gente vai se organizar ano que vem, né? Com questão de trabalho remoto. Por exemplo, assim, ó, se a gente continuar trabalhando remotamente, que sabe como é, né, gente? Dia de amanhã, ninguém imaginava um 2020 que nem esse que a gente teve. Então, digamos que a gente passa a trabalhar remotamente. Bom, a gente vai ter que ter ferramentas tipo usertesting.com para a gente testar os nossos fluxos de maneira sistêmica, né? Então, a gente vai ter que ter uma ferramenta de teste de usabilidade. Então, é mais ou menos isso. É estruturar a área de maneira que esse chapter de UX da Amaro consiga atender diferentes frentes simultaneamente, né? E ter esse alinhamento de chapter lá dentro. Isso é o que eu quero fazer a partir do ano que vem. E aí tem todos os planos de crescimento da Amaro, que são bem ambiciosos e para quem é UX designer, isso é muito legal, porque envolve você estudar o comportamento do usuário, estudar o ser humano em diferentes mercados. E isso é muito legal. Por exemplo, assim, como que um usuário do Rio Grande do Sul ou de Porto Alegre navega dentro do nosso produto, como um usuário de São Paulo navega, como um usuário do interior do Rio Grande do Sul, uma pessoa que agora, por causa da pandemia, está usando um e-commerce pela primeira vez na vida, como que é a experiência de uso de uma pessoa como essa? E você poder estudar diferentes usuários em diferentes contextos é muito importante e é das partes assim do trabalho do UX designer, talvez a mais interessante na minha opinião, né? Mais ou menos isso. Nossa, fiquei impressionada aí com o teu depoimento. Eu sou usuária final, né? Só entendo assim de palestras, enfim, de ler um pouco, mas nada muito a fundo. E eu fiquei impressionada quando tu falou que tu trabalha, digamos, 1 para 40, né? É uma coisa assim muito louca e que a gente às vezes para pensar. A maioria das empresas muitas vezes tem essa, às vezes, digamos assim, entre aspas, dificuldade, né? De ter um time assim que seja encaixadinho, que nem tu tá falando, que cada um possa cuidar realmente de cada área, ainda mais no ano 2020, que a gente está aí com grandes problemas, enfim, com várias coisas atípicas, né? Mas muito legal que mesmo com toda a dificuldade, enfim, vocês têm redesenhado, enfim, imagina o desafio que é tirar de uma plataforma e colocar em outra. Eu, como leiga, imagino que isso, assim, é algo quase que como, digamos assim, não, para tudo que a gente está fazendo agora e vamos pensar como é que a gente coloca isso em cima da outra roda para rodar, né? E pensando que todo mundo está comprando, os consumidores não sabem o que está acontecendo, né? Eu achei fantástico, adorei tua apresentação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Já era fã da Mara, agora sou mais fã ainda. Não conheço a loja de Porto Alegre, a física ainda. Quando der, vou passar lá. É uma parte super importante da experiência também do usuário, né? Você sabe que, por definição, o UX Design, ele diz respeito a como que um produto
funciona e se comporta no mundo real, né? E isso extrapola as plataformas digitais, né? E a experiência de compra dentro de uma guide shop é muito legal também. A Amaro olha muito para a experiência de compra dentro das guide shops e dá muita atenção para isso também. É um negócio legal de se ver. Como você estava falando, né? Às vezes a gente trabalha dentro de uma startup e você encontra condições bem diferentes de quando você trabalha em uma empresa muito grande, né? Por exemplo, dentro do Magalu, dentro do Luiza Labs, eu saí de lá, tinham 500 pessoas, hoje eu acho que o Luiza Labs tem quase 1.000 pessoas. O Magazine Luiza tem tipo 20 mil funcionários. A Amaro tem em torno de 500 pessoas, como um todo, a engenharia 40 pessoas. E são experiências diferentes que você vive dentro de uma empresa grande e de uma startup. Mas tem muitas coisas legais para se fazer dentro de uma startup. Por exemplo, que outra oportunidade eu teria de cuidar da jornada de um e-commerce de ponta a ponta? Eu redesenhei um e-commerce de ponta a ponta, inteiro. Em que outro lugar eu teria oportunidade de fazer uma coisa dessas, entendeu? Tu E deve a confiança ter muito também, né? e a confiança que eles depositaram em mim e falar assim, não, vai lá, cara, redesenha aí o nosso e-commerce inteiro. Então, eu acho que existem prós e contras de se atuar em diferentes tipos de empresa, né? É difícil, é super difícil, mas o que a gente aprende é muito gratificante, né? E para a nossa carreira é muito importante, né? E faz parte dos valores da Amaro esse conceito de... eles falam lá, né? Eles falam assim, as we grow, you grow. Então, quando a Amaro cresce, você cresce também, né? Então, essa forma como eles depositam confiança em você e te dão autonomia, e você tem esse tipo de oportunidade é uma coisa bem legal. Não é fácil, mas a gente acaba encontrando as formas de conseguir realizar, né? E quando dá certo, é muito gratificante. Esse replatforming também não é uma coisa, não é qualquer experiência não é qualquer lugar que nos oferece essa possibilidade e essa oportunidade de fazer um replatforming. É um negócio que às vezes assusta, mas uma vez que você consegue concluir, é uma coisa que, cara, ficou para tua carreira e isso é super importante, né? Isso é muito legal. E os desafios de trabalhar remotamente também, a gente está vivendo agora, a gente está trabalhando totalmente remoto. Aliás, a Amaro está contratando gente de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, porque agora não interessa mais onde você está, né? Eu estou trabalhando em São Jerônimo, gente. Eu estou aqui a 1h30 de Porto Alegre e eu estou trabalhando na Amaro desse jeito, perfeitamente bem. Então teve também uma forma de reaprender a trabalhar, né, remotamente. Quebra de barreiras. E como que a gente constrói, como a gente preserva o vínculo do time, mesmo à distância, né? Eu sinto falta, eu cresci profissionalmente em ambiente corporativo, aquilo que a gente chama de water cooler conversation, né? Aquela conversa que você tem no bebedouro. Então você vai lá, você começa a falar de uma série do Netflix, como o Netflix é melhor do que o app como chama? A plataforma que tinha o Game of Thrones lá. Não é Amazon Prime. Como que é a outra que tinha Game of Thrones? Que todo mundo reclama da usabilidade. É HBO. HBO, isso. Então, por exemplo, eu tô lá no Water Cooler Conversation, tô falando numa série nova que eu tô assistindo, e a gente começa a falar sobre Netflix, sobre a Amazon Prime, sobre HBO, e daqui a pouco a gente entra numa conversa de UX Design sobre como que a Netflix é melhor do que a HBO, por que a HBO é tão ruim, por que a HBO desloga o usuário, por que expira a sessão e você tem que relogar, por que ele não salva o trecho da série onde você estava. E amanhã, quando a gente entra numa reunião e eu vou fazer um UX presentation para você já me vê com outros olhos, você já confia muito mais no que eu estou dizendo por causa de uma conversa sobre série de TV que a gente teve. E isso a gente perde um pouco no trabalho remoto, né? Eu não entro no Slack para ficar conversando sobre série com você. Então, como que a gente recria essas dinâmicas dentro do time remotamente, né? Então, é um monte de coisa que é super importante para que, no final das contas, isso aconteça, para que dê certo, para que a gente consiga trabalhar um UX designer e 40 desenvolvedores. Como que a gente administra essas dinâmicas de integração de time para que a gente confie uns nos outros, né?
para que a gente respeite os papéis de cada um. Então, tudo bem, eu sou UX Lead, beleza. Então, as decisões de UX são minhas. Agora, você é Product Owner ou a Product Manager. Beleza, estratégia de produto é com você. Eu posso dar várias sugestões, mas o papel de decidir a estratégia de produto é sua. Como que a gente vai implementar é o Tech Lead que vai dizer. E a gente respeitar esses papéis é muito importante, porque a gente desgasta muito o time com coisas que não são produtivas, né? E isso é importante, que a gente tenha um ambiente saudável de trabalho, colaborativo, que a gente respeite os papéis, que a gente entenda os papéis de cada um. Isso é bem importante, né? Para a gente alcançar grandes resultados, né? Nossa, eu só tenho a parabenizar, agradecer aí o tempo de vocês, por vocês desprenderem aí todo esse carinho aí por nós. E agradecer também aos nossos participantes, entre tantas e tantas lives, né? Escolheram a nossa aí para estar presente. Diego, tu queres fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, desculpa. Vamos lá. Então, eu sou o Diego, eu trabalho no Deskify também. Eu sou o único design de produto deles. Então, minha situação é parecida com a tua. Acabei de entrar. Menos de um mês. E a pergunta que eu tenho é muito mais específica na questão de design system ali. É até que momento ele cresce, digamos assim. Até que momento tu define que, tipo assim, por exemplo, a gente vai fazer um redesign. Tu deu aquele exemplo, o redesign do checkout, né? Esse redesign de checkout com certeza vão ter novos elementos que não tinham no teu design atual. Tu atualiza ele ou tu faz tipo uma versão 2.0 e daí daqui para frente esse vai ser novo? Até que momento o design system fica muito grande, tem um tamanho fixo? Entendeu? É uma dúvida que eu tenho. Legal. Bom, eu acho que o design system ele cresceu muito rapidamente durante todo esse período de redesign, do replatforming. Então, todo esse período em que eu estava redesenhando todas as experiências, e assim, gente, eu não estou redesenhando porque eu acho que eu vou fazer melhor. Porque assim, se você me perguntar, se eu pudesse pegar o e-commerce do jeito que ele é, tirar de uma plataforma e colocar em cima da outra, para ver como que se encaixa, aí com o andar da carruagem a coisa vai se ajeitando, e aí depois eu redesenho, se eu pudesse fazer isso, eu faria. Seria muito mais fácil. Eu entender o que estava funcionando e o que não está, porque se eu pego o e-commerce que está funcionando, coloco em cima de uma outra plataforma, e der problema, eu sei que o problema é a plataforma, porque o e-commerce já funcionava, a experiência já funcionava antes. Então, se eu pudesse, eu faria isso. O problema é que eu não pude fazer isso. Eu precisei redesenhar um monte de experiência, porque as plataformas tinham funcionalidades diferentes. Então, a plataforma que a gente tinha antes tinha algumas funcionalidades e não tinha outras. E a plataforma nova da SAP não tinha algumas funcionalidades que a antiga tinha, mas tinham várias outras novas. Por isso eu precisei redesenhar. Então imagina assim, até o processo de redesign eu tentei mudar o menos possível, mas aquilo que eu tive que mudar, óbvio que eu tentei mudar para o melhor. E eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, porque no final das contas, a gente não teve nenhum problema de usabilidade até agora. Tudo que a gente teve problema até agora é bug e problema de implementação. Então, por exemplo, se eu desenho um selector que tem que ter uma exibição, ele tem que ser visível de uma determinada maneira. Se quando implementado ele não é visível daquela maneira, claro que não vai dar certo, né? Mas em termos de usabilidade a gente não enfrentou nenhum problema até agora. Isso foi muito bom. Isso foi porque tudo que eu mudei, eu testei muito o que eu mudei antes. E aí durante esse processo de 2 anos do redesign, o design system cresceu muito, sim, muito rápido. Agora a gente chegou num ponto mais um platô, entendeu? A gente chegou num ponto que, beleza, a gente tem a nossa biblioteca inteira aqui. Agora, as coisas novas vão surgir com uma frequência muito menor. É quando a gente for criar alguma funcionalidade nova, vão começar a surgir novos componentes. E aí, esses componentes surgem com uma frequência bem menor. É claro que a gente nunca para de inovar, né? Então, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia, a gente não tem Apple Pay, por exemplo. Eu quero que tenha Google Pay. Então, amanhã eu vou ter que fazer o botão do Google Pay. Amanhã eu vou ter que fazer um botão de PayPal, por exemplo. Vou fazer um Connect with Facebook ou Connect with Google. E eu vou criar componentes novos para poder implementar essas funcionalidades dentro do nosso plano de evolução incremental.
Mas isso já vai ser numa velocidade, assim, o número de componentes novos surgindo dentro do Design System já vai ser com uma frequência bem menor. A gente vai ter a base toda e as coisinhas novas vão surgindo com uma frequência bem menor. Mas certamente vão continuar surgindo novos componentes lá. Então, limite não existe, essa é a resposta. Não tem? Não tem. Não tem limite. O papo foi muito legal, tô adorando, tá? Tipo assim, eu adorei a tua apresentação. Eu me identifiquei com muita coisa do que tu falou. E eu espero, no mínimo, produzir um bom trabalho. Como tu, assim, é difícil, né? A tua proporção falou, ter design 1 para 40. A gente tá aqui com... Eu sou 1 para 9, por enquanto. Sim. Para devs. Mas é isso, muito obrigado, viu, pela atenção. E eu não sei se... Eu queria uma pergunta fora do tópico um pouco. Está sendo gravado isso? Essa gravação ela vai ficar em algum lugar para a gente ter acesso depois? Sim, a gente vai subir ela ali na nossa plataforma do YouTube. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Se puder deixar o link depois no chat, eu agradeço. Pode deixar. Eu disponibilizo o link para vocês na sequência no grupo ali do WhatsApp. E eu acho que o Lucas está no grupo do WhatsApp, se eu não me engano. Eu espero que sim, eu não tenho link. Se tiver o link ali do WhatsApp, também eu posso entrar. Mas se ele tiver, é que ele teve que dar uma saída, mas se ele tiver, sem problema. Não tem. Muito obrigado. Obrigada. Eu mandei um link aqui no